Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Edson Gonçalves e estamos iniciando o nosso momento de leitura da palavra e reflexão da Igreja Evangélica Cristo para as Nações, filial do Rio de Janeiro. Eu quero ler com você um texto que encontra-se no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo de número 1 até o versículo 10, que diz assim: Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles. E já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele e, voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Antes de nós fazermos a reflexão, eu quero dar as boas-vindas do nosso canal a você. Se ainda não é inscrito, faça a sua inscrição, deixe o seu like, o seu joinha, o seu gostei e principalmente compartilhe este vídeo com todas as pessoas que você conhece, para que mais e mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus, tenham acesso a estar falando com Deus através do nosso canal e sejam assim edificados tanto a eles mesmos quanto as suas famílias. Amados, Jesus acabara de ensinar aquelas pessoas ali que não só você precisa saber, você precisa praticar aquilo que você sabe. E a primeira coisa que nós vemos aqui no texto é que a fé, ela anda junto com o amor. E a fé, quando nós praticamos a nossa fé, nós podemos demonstrar o poder da vida sobre a morte. Os romanos ali, eles tinham o poder, as pessoas que tinham o controle daquele povo, eles tinham o poder de declarar a vida ou declarar a morte, eles podiam julgar aos escravos, aos servos, àqueles que estavam sobre o seu domínio. E eles não tinham muita ideia, eles não eram muito chegados à questão do amor, né? Não era muito comum um romano demonstrar amor pelos seus servos ou por aqueles que foram conquistados. Entretanto, quando os judeus chegam enviados para interceder a Jesus por aquele servo do centurião, eles levam o argumento
de que o centurião era amigo dos judeus, era amigo daqueles que eram considerados os seus comandados ou os seus dominados. E por que esses judeus fazem isso? Porque, na realidade, os judeus acreditavam que as boas obras agradavam a Deus. Então, eles estavam acreditando que, ao ajudar, ao interceder a Jesus pelo servo do centurião, eles estavam fazendo boas obras e, com isso, eles estavam agradando a Deus. Quando o centurião ficou sabendo que Jesus iria até a sua casa, ele se interpôs e mandou alguém dizer: olha, avisa lá, porque eu não sou digno de que Jesus entre na minha casa. No texto de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, quando Jesus está iniciando as bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurado é aquele que é pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele que chega à presença de Deus de mãos vazias, ou seja, ele não traz nada que possa dizer que ele mereça estar na presença do Senhor. Ele não traz nenhuma glória sobre a sua própria pessoa. Ele chega a Jesus de mãos vazias, ele chega a Deus de mãos vazias, querendo dizer: Senhor, eu sou totalmente dependente de Ti. Estou totalmente à Tua disposição para que Tu faças em minha vida a obra que Tu queres fazer. Essa confissão, ela impressiona Jesus. E é interessante a gente observar que naquela cidade ali, em Cafarnaum, Jesus havia feito muitos milagres. E é bem provável que o centurião ficou sabendo destes milagres que Jesus havia feito e estava então acostumado a reconhecer quem tinha autoridade. Ele mesmo declara que ele mandava nos seus servos, nos seus soldados. Provavelmente, como toda hierarquia, ele também recebia ordem dos seus superiores. E ele sabia quem possuía autoridade e que Jesus tinha essa autoridade. Então ele fala: fala com Jesus que não precisa chegar até minha casa. Basta apenas que ele mande uma palavra, que ele diga alguma coisa para que o meu servo seja curado. E Jesus fala no versículo 9 que, estando admirado com a fé daquele centurião, ele volta-se para os seus discípulos, para aquela multidão que estava seguindo, fala assim que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. É o mesmo exemplo que o apóstolo João, quando está escrevendo o seu evangelho, diz ali no versículo 3, capítulo 1, versículo 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus, e nada do que foi feito se fez sem Jesus. É a mesma experiência que o centurião demonstra. Quando ele confia em Jesus, ele fala: este aí é o dono de todas as coisas. Tudo que foi feito neste mundo foi feito por causa de Jesus. Então eu posso confiar, ele tem toda a autoridade. Então, um homem que tinha pouca informação, talvez apenas por ouvir falar de Jesus, creu em Jesus, creu no poder de Jesus. E aí a pergunta que fica para nós: qual a justificativa que nós temos? Qual a justificativa que você tem para não crer em Cristo? O texto de Hebreus fala que sem fé
é impossível agradar a Deus. E aí, quando eu digo que tenho fé, por que não exercê-la? Por que não colocar a nossa fé em ação? Então eu quero te convidar a colocar a tua fé em ação. Eu não sei o que você gostaria de pedir para Jesus, que apenas com uma palavra ele se achegasse e enviasse esta palavra aí na tua casa, aí no teu trabalho, aí no teu lugar onde você se encontra, e com apenas desta palavra ele pudesse fazer diferença na sua vida, o que você pediria para Jesus? Nessa oportunidade, neste momento em que estamos aqui, temos a certeza de que Ele está nos ouvindo, que Ele está com seus ouvidos atentos à oração que é feita aqui neste lugar. Você coloque diante de Deus tudo aquilo que está no teu coração. Você coloque diante do Senhor Jesus aquilo que você gostaria, ou aquilo que você precisa, ou de repente você só quer agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a tua vida, sobre a vida da tua família, ou você quer agradecer a Deus uma bênção recebida, ou você quer interceder por alguém que está passando por uma dificuldade, seja de repente na área financeira, na área jurídica, ou na área da saúde, ou na área da família, ou de repente no seu casamento você está passando por alguma dificuldade de relacionamento com seus filhos. Eu não sei o que você gostaria de pedir para Jesus. O centurião pediu a cura para o servo. Quem sabe, de repente, você está precisando de uma cura. Talvez você esteja até num leito de hospital, ou dentro da sua casa mesmo você está experimentando uma enfermidade. Creia, coloque a sua fé em ação. Creia que Jesus pode, com uma só palavra, derramar a cura, derramar a bênção, derramar a resolução, trazer a resolução de um problema, daquilo que está atribulando o teu coração. Creia, e enquanto nós estivermos fazendo esta oração, você coloca a sua mão no peito e receba aquilo que você gostaria de Deus neste momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus querido, porque na história que a Bíblia nos conta, nós vemos Jesus fazer muitos milagres. Nós vemos pessoas chegarem-se a Jesus com tribulações, com sofrimentos, com angústias. E Jesus a todos demonstrou o seu poder de acordo com a fé que as pessoas demonstravam nele. Agora eu apresento a mim, apresento ao meu amigo, à minha amiga, ao meu irmão, à minha irmã que está conosco, participando deste momento de reflexão, deste momento de entrega das nossas petições, da nossa intercessão, do nosso agradecimento, da nossa ação de graças a Ti. Eu coloco diante de Ti cada um deles, ó Pai. Onde quer que ele esteja neste planeta, onde quer que ele esteja, ó Deus, ouvindo, participando conosco, querendo colocar diante de Ti aquilo que está atribulando o seu coração, aquilo que está, talvez, atribulando o coração de um vizinho, de um amigo, de um colega, ou de um parente, ou de um cônjuge, ou de um filho. Eu coloco diante de Ti, crendo, ó Pai, que da mesma forma que o centurião demonstrou aquela fé que não precisava nem da presença de Jesus na sua casa, bastava apenas uma palavra. Eu creio, Pai,
que de onde tu estás, bem pertinho de nós, tu podes declarar uma palavra de cura, uma palavra de libertação, uma palavra de consolo. E estas pessoas que estão conosco experimentarão, na prática, a fé que demonstram ter em Ti. Esta é a oração que pedimos a Ti, ó Pai, agradecidos por receber as Tuas respostas, agradecidos a Ti, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a vida da tua família, que você possa receber de Deus apenas uma palavra, e essa palavra faça diferença na tua vida, principalmente porque vai demonstrar na prática a fé que você tem, a fé que nós temos em Deus.